todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles pelos quais foram chamados segundo propósitos do Senhor. Muito bom dia, que a bênção, a graça e o poder de Deus esteja sobre a tua vida nessa manhã. Que os anjos do Senhor se acampem ao teu redor e os livre de todo mal, de toda dor, de todo sofrimento. O meu pedido a Deus nessa manhã é que esteja aí ao teu lado. Não sei onde você se encontra, ou no trabalho, ou indo para o trabalho, ou dentro de casa, ou saindo de casa para a escola, ou para alguma outra atividade, mas que a mão do Eterno esteja ao teu lado em todo momento. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 28, onde a Bíblia diz o seguinte: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. A verdadeira sabedoria provém do céu. Quando nós buscamos ao Senhor, a nossa vida emana sabedoria. Nós falamos mesmo quando nós estamos calados. Deus espera que os filhos que vivam nessa terra exaltem, exemplifiquem, ensinem quem é o Salvador através da sua vida. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 144, o versículo 1. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. A verdadeira religião é impossível ela ser completamente destituída de sentimentos. Até porque quando uma pessoa é salva em Cristo, ela está feliz. E quando nós reconhecemos que a graça de Deus nos alcançou, estamos salvos no Senhor, nós nos damos com alegria para falar, para ensinar, para mostrar a outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Davi, nesse salmo, está feliz. Ele expressa com palavras, com cânticos, o quanto Deus foi bondoso para com ele e para com a sua nação. Deus lhe tirou de trás de uma manada de ovelhas e agora lhe colocou assentado no trono da nação de Israel. Haveria uma alegria maior para um pastor de ovelhas e agora ser pastor de uma grande nação e ter a certeza que tudo aconteceu mediante a bênção e o poder do Senhor. Neste momento, Davi expressa para Deus toda a sua alegria e satisfação. Davi, no Salmo 144, ele nos apresenta inúmeras razões pelas quais nós precisamos louvar o nome do Senhor. Deus é cuidadoso com os humildes. Ele atenta para as orações dos simples, daqueles que são pequenos nessa terra, aqueles que se colocam diante de Deus com humildade, reconhecendo a soberania e a grandeza desse Deus. Ele está com os seus ouvidos abertos para ouvir essas pessoas. Davi é extremamente conhecedor do poder de Deus, da majestade e a humildade do Senhor, e atender e ouvir o pedido dos seus filhos nessa terra. Ele faz um pedido especial. Ele pede a Deus para que seja misericordioso para com todos aqueles que são fiéis e são o alvo do ataque da boca, da língua daqueles que são usados pelo mal, para que essas pessoas que são fiéis a Deus possam resistir pelo poder de Deus. O Salmo 144, na verdade, é um salmo que era cantado por Davi em períodos de guerra. Ele se refugiava em Deus. Ele sabia que somente Deus poderia lhe livrar de todos os males do seu adversário. Embora existissem homens armados no campo de batalha, Davi sabia que todas as batalhas deveriam ser travadas no cunho espiritual. Se Deus não estivesse ao lado do seu povo, jamais o seu povo alcançaria a vitória. Os israelitas só se tornaram o povo e a nação que se tornaram porque Deus comandou, Deus conduziu, Deus abençoou o seu povo. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Davi se volta para Deus e fala que o Senhor é a sua rocha. Davi, na verdade, reconhecia que todo poder, toda glória, majestade e o que lhe sustentava em pé era a mão do seu Deus. Era o Deus inabalável, é o comandante do exército dos israelitas. Esse comandante jamais conheceu a derrota, era a razão pela qual ele tinha plena convicção que todas as suas batalhas ele alcançaria a vitória pelo poder desse Deus. No versículo 2, Davi reconhece a Deus como sendo um Deus misericordioso. Jamais conseguiremos compreender todo o significado dessas palavras. Mas entendemos uma coisa: o Deus de Davi era um pai de amor, um pastor pessoal,
um pastor que supria suas necessidades. Embora Davi reconhecesse dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, das suas negligências, mas ele sabia que o seu Deus de amor olhava além das suas fraquezas, olhava para o futuro e cria no que Davi, de fato, um dia se tornaria se ele se colocasse cada vez mais nas mãos do Senhor. É a razão pela qual Davi não queria soltar o braço do seu Deus, da sua rocha eterna. No versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Davi faz uma pergunta para o Senhor: quem é o homem para que dele se lembres? Na verdade, nós não somos nada. Davi, comparando o ser humano à imensidão dos astros que estão nos céus, aí é que nós nos tornamos cada vez mais pequenos, insignificantes, diante dessa grandeza e majestade da criação desse Deus todo-poderoso. Mas é esse mesmo Deus que se compadece e ouve as orações dos seus filhos que se encontram nessa terra. Quando um filho humildemente se debruça diante desse Deus, os seus ouvidos estão atentos e os seus olhos estão voltados para essa terra, para atender, suprir as nossas necessidades, nos conceder forças e nos dar condição para alcançarmos a vitória. A vida do ser humano aqui nessa terra, quem mais poderá viver, viverá 100 anos ou 110, no máximo 115 a 20 anos. Mas nós não passamos disso. A nossa vida é vista como um sopro, é muito transitória, é muito veloz. O tempo que o Senhor nos permite em vivermos nessa terra, nós precisamos viver de forma sábia, amar ao Senhor, viver em integridade a Ele, nos submeter à sua vontade. Aqueles que vivem dessa forma têm a bênção do Senhor. Quando nós vemos as manifestações da natureza, com os trovões, os relâmpagos, os astros no céu se movimentando, nós vemos que o ser humano é tão insignificante, pequeno, incapaz de controlar e resistir o poder da natureza. O que nos cabe a cada dia é dependermos de Deus, esperarmos no Senhor, nos submetermos à sua vontade. Porque é esse Deus que governa, rege e controla toda a natureza. Embora Davi estivesse cercado de muitos adversários, de muitos inimigos, é por isso que no versículo 7 ele usa a expressão muitas águas, mas ele sabia que a vitória provinha somente das mãos do Senhor. O seu exército estava pronto, os seus soldados estavam preparados, mas se o comandante do seu exército, que é o seu Deus, não estivesse ao seu lado, ele jamais conseguiria alcançar a vitória. Era a razão pela qual ele tinha a sua fé depositada na sua rocha eterna. Davi não queria perder tempo na sua vida adorando um Deus que não pudesse agir. Davi queria adorar a um Deus que ele poderia confiar e crer que no momento mais difícil da sua vida, ele se manifestaria para lhe conceder a vitória. Na sua época existiam muitas nações que se curvavam diante de vários deuses, mas deuses que não iam ao campo de batalha, deuses que não lutavam a batalha dos seus filhos. Davi agora nesse instante se voltava para esse Deus, porque ele sabia que no campo de batalha esse Deus se manifestava. O filho verdadeiramente fiel que ama a Deus, que serve ao Senhor, buscará ter uma beleza interna, não apenas a beleza externa. Ele sabe que quando ele desenvolve um relacionamento sólido com o seu Deus, os atos externos irão acontecer de uma forma natural. Ele conseguirá amar o seu inimigo, ele conseguirá oferecer o perdão, ele será bondoso para com aqueles que têm necessidade, ele será misericordioso para com aqueles que precisam de misericórdia. Jesus Cristo veio a essa terra nos ensinar que a verdadeira beleza que o céu aprecia é a beleza que emana de dentro para fora. Como Davi, a cada dia nós temos motivos e razões suficientes para que nós possamos expressar o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. A cada dia que vivemos nessa terra, jamais deveríamos nos esquecer. Temos muitos motivos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. A primeira delas é a vida, a segunda é a família, a terceira é a manutenção que o Senhor nos concede a cada dia. E se abrirmos os nossos olhos cada vez mais, veremos a cada dia gradativamente razões para nos voltarmos para o nosso Criador e agradecermos por tudo que Ele tem feito por nós. O nosso Deus se faz presente e se manifesta na nossa vida nas pequeninas coisas. Tudo que nós fazemos nessa terra, jamais deveríamos nos esquecer que a mão do Eterno está inserida em tudo. Nas pequeninas coisas da nossa vida, da nossa trajetória, trabalho, escola,
os afazeres dentro da nossa casa, Deus está ali ao nosso lado, nos acompanhando e protegendo. E as razões pelas quais Ele é Deus, Ele é soberano. Os seus atributos lhe tornam Deus. E nós, nessa terra, o que nos cabe a cada dia é nos submetermos a Ele, aceitarmos a sua vontade. Quanto mais nós abrirmos o nosso coração e o buscarmos, tenha certeza, Ele irá se manifestar na nossa vida. Feliz é aquele que diariamente coloca a Deus em primeiro lugar na sua vida. Pela manhã se levanta, abre o seu coração, clama ao Senhor. No decorrer do dia, jamais se esquece de se voltar para Deus. E no final da tarde, mais uma vez, se debruça diante desse Deus, reconhece a Ele como sendo soberano e agradece por todas as bênçãos recebidas. Aquele que vive dessa forma, tenha certeza, o céu irá se agradar cada vez mais dessas ações. O céu irá se aproximar de nós. O nosso coração será inundado pelos seres celestiais. A nossa vida produzirá frutos para a vida eterna e nós nessa terra conseguiremos testemunhar do amor de Deus. Quanto mais de Deus nós vivermos e buscarmos, mais nessa terra nós teremos santidade para expressarmos o caráter do nosso Salvador. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos ser do Senhor a cada dia. Fica conosco no decorrer desse dia, perdoa os nossos pecados, é o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.